Olá, sexto ano, tudo bem? Hoje nós vamos dar sequência numa nova aula, né? Nós vamos mudar um pouquinho o tema, porque até então a gente só estava falando do planeta Terra. Nós vamos continuar falando do planeta Terra, mas o foco nosso é a água, tá? Qual a importância da água na nossa vida, tá certo? Então, a partir de agora, a gente muda um pouquinho o foco, a gente só vai falar de água, tá certo? Então, vamos começar? Beleza, vamos lá. A água e a vida, né? A água nos seres vivos. A água, ela é fundamental para a manutenção da vida de qualquer ser vivo, né? O que acontece? Os seres vivos dependem diretamente da água para a sobrevivência. Um exemplo somos nós, os seres humanos, né? Nosso corpo é constituído de 70% de água, né? 70% do nosso corpo é água. E qual a importância da água para a nossa sobrevivência, né? A água, ela tem quais funções? Ela serve, primeira coisa, manter a temperatura do nosso corpo. Nós somos seres homeotérmicos, que a gente fala, né? O que são seres homeotérmicos? São seres que mantêm a temperatura do corpo constante, né? E aí o que acontece? Para mantermos a temperatura constante, não variar muito a temperatura do nosso corpo, nós temos que ter a água. A água, a gente diz que consegue manter a temperatura por mais tempo. A gente diz que ela tem grande capacidade térmica de manter a temperatura do nosso corpo. Ela também é fundamental para quê? Para que ocorra algumas reações químicas dentro do nosso corpo, né? É importante, por exemplo, a água uma grande porcentagem, 90% do nosso sangue é constituído de água, né? Então, a água é fundamental para diversas situações, né? Por exemplo, a água, ela ajuda a liberar substâncias do nosso organismo, né, no processo de excreção, né? O xixi nosso, por exemplo, tem grande concentração de água, né? Que mais? A água, por exemplo, ela é importante para o funcionamento do intestino, correto? Ela vai umidificar o nariz. O nosso nariz, para o processo de respiração, tem que estar umidificado, né? Então, a água é fundamental para o nosso organismo, para o nosso corpo funcionar adequadamente, né? E aqui tem um gráfico, tá? De outros seres que também tem grande porcentagem de água. O gráfico não está muito bom, não, a imagem, a qualidade, mas eu vou falando aqui para vocês, ó. Água viva. 96% da água viva é água, a constituição do corpo, né? Tomate, 95% é água. Alface, 94%, morango, 89%, a batata, 77%, carne, 60%, o tronco de um pinheiro, 55% e amendoim, 5%. Então, a água, ela é fundamental para a existência de diversos seres vivos, né? Diversos seres vivos, tá certo? É muito importante a água nos seres vivos, ok? Então, vamos lá, dando sequência. A água é o solvente da vida. O que eu quis dizer com isso, né? A água, ela é fundamental porque ela se mistura, ela reage com diversas outras substâncias, tá? A gente vai estudar mais para frente misturas, tipos de misturas, né? E a questão da água ser um grande solvente, o que é um solvente? É uma substância que se mistura com outra, né? Então, se eu pego água e sal, por exemplo, eu jogo um pouquinho de sal na água, ela vai se misturar, né? Isso é muito importante. Nos processos de respiração, do sistema circulatório, a água está presente, né? Ela é fundamental, ok? Então, ó, a água é importante para beber, fazer remédio, tomar banho, é muito importante. E qual que é a estrutura da água, molecularmente falando? Porque a gente vai trabalhar um pouquinho disso ainda, a parte mais química da coisa, né? Mais para frente. A estrutura química da água, ela é formada por quê? Por átomos de hidrogênio e de oxigênio, né? Essa seria a representação esquemática da água, H2O. Eu acredito que vocês já devem ter visto isso várias vezes na televisão,
ou na internet o símbolo H2O, né? Representando a estrutura molecular da água, né? A água é uma molécula, ok? Tudo bem? Vamos lá, vamos dar sequência. Agora, a água no planeta, de uma forma geral, né? Nosso planeta, ele tem 3/4 da sua superfície é água, aquático, né? Então, 3/4 é 75% do nosso planeta é água. Olha essa imagem aqui, ó, né? Só um minutinho aí. Olha essa imagem, né, do planeta Terra. Então, 75% do nosso planeta é água. E aí nós chamamos de hidrosfera, tá certo? Essa camada de água, correto? Toda essa água aqui é a hidrosfera. Daí eu coloquei esse gráfico, aqui, essa imagem aqui, para citar o quê? Tá? Que desses 75% de água que nós temos, de toda essa água que a gente tem, de toda essa hidrosfera, o que acontece? 97% é água salgada, é água que não é própria para ingestão, para tomar. E 3% é de água doce, certo? Mas o que acontece? Desses 3%, 2% é água doce congelada e 1% é água doce no estado líquido. Então, de toda a água que nós temos, né, no estado líquido, 1% é água doce, que é pra gente, que serve para o nosso consumo. Ok? Então isso é muito grave. Nós temos um planeta com muita água, mas somente 1% dessa água é própria para consumo, né? Então há necessidade de ter um cuidado com a água, correto? Então vamos lá. A água potável. Então desse 1% de água doce, né, a gente tem que ter o quê? Uma pequena parcela que é potável. Mas o que é uma água potável? É aquela água que pode ser consumida, né? Então, desse 1% ainda você tem que restringir mais ainda, né? E nós passamos por processo de tratamento de água para ampliar essa quantidade de água potável, vamos dizer assim. E aí a gente tem que dizer o quê? Que ela é inodora, insípida e incolor. Ó, inodora, insípida e incolor. O que significa isso? Inodora, não tem cheiro. Tá certo? Insípida, não tem gosto. Incolor, não tem cor. Essa água potável que a gente fala, ela tem alguns sais minerais, certo? A água potável, ela tem alguns tipos de sais. Se você pegar um recipiente de água mineral, vai dar uma olhada lá. Tem alguns tipos de sais minerais que compõem essa água potável. Agora, se eu quero uma água sem sais minerais, a gente tem a água destilada, tá certo? A água destilada a gente consegue fazer no laboratório. Daí eu coloquei esse gifzinho aqui para vocês verem como é que é feita a água destilada sem os sais minerais. Então, isso aqui é um destilador, tá certo? Aqui você tem a água, ó, tá certo? Você começa a esquentar a água. O que acontece? A água começa a evaporar, certo? Água pura, vamos dizer isso, entre aspas. E aí tem um condensador aqui que vai esfriando esse vapor. E aí você tem o quê? A água, vamos dizer assim, entre aspas, pura, tá? Sem sais minerais, tá? E esse azulzinho aqui, ó, são os sais minerais que vão ficar no final do processo da destilação. Então toda essa água vai evaporar, né? Vai subir e vai ficar só a água no estado líquido aqui. E aqui vai ficar só os sais minerais, tá certo? Então, a água destilada, ela é obtida no laboratório, tá certo? Ela é muito importante, por quê? Porque você tem que ter a fabricação de remédio, de cosméticos e baterias que não pode ter esses sais, né? Se você tem a água com alguns sais minerais, pode inibir algumas outras substâncias do remédio. Então, a água tem que ser pura, entre aspas, vamos dizer assim. Então, para fazer um remédio, tem que ser água destilada.
Não pode ter alguns tipos de sais minerais nessa água. Para os cosméticos e baterias, a mesma coisa. Tá certo? Então, água destilada é a água produzida no laboratório. A água potável tem gases e sais minerais. Tá certo? Bom, aí a gente vai falar dos tipos de águas que existem no planeta, tá? De uma forma geral, na hidrosfera. O que é a hidrosfera? Vamos falar de novo. A hidrosfera é a camada de água do planeta. Então, nós temos águas oceânicas, que são encontradas em mares e oceanos. A grande maioria delas são águas salgadas, né? Água salgada, tá certo? Águas atmosféricas. O que são águas atmosféricas? São as águas que se encontram no estado de vapor, né? No estado gasoso. A chuva. A chuva ocasiona por quê? Grande quantidade de água no estado de vapor que condensa e cai, né? Então, são águas atmosféricas, correto? Então, as águas atmosféricas são elas que se encontram no estado de vapor, porque a água evapora. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula, né? E as águas continentais, que estão nos rios, lagos e geleiras, ou as subterrâneas, né? Por exemplo, nós no Brasil nós temos um grande aquífero, não sei se vocês já ouviram falar do aquífero Guarani, né? É uma água subterrânea. Então, por exemplo, quem utiliza muito dessa água de aquíferos, né? Desse aquífero Guarani, que são águas subterrâneas, é a cidade de Ribeirão. A cidade de Ribeirão Preto, ela utiliza muito dessa água. Ela puxa essa água do aquífero Guarani e utiliza essa água potável, tá certo? Com alguns tipos de sais minerais. Tá certo, pessoal? Então, esses são os 3 tipos de águas que existem. As oceânicas, são salgadas, né? A atmosférica, no estado de vapor, e as águas continentais. Ok? Faça o resuminho, né? Se prepare para os exercícios posteriormente. Tudo bem, gente? Então, até a próxima, sexto ano.